Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula de anatomia, organografia e sistemática vegetal. Tá? Na última aula, eu passei alguns materiais para vocês falando da importância, né, da classificação científica de todos os seres vivos. Tá? Como o nosso curso é focado nas plantas, né, essa aula deu uma ênfase maior na questão da nomenclatura, tá? Importância da classificação e nomenclatura dos vegetais, tá bom? E nós vamos falar agora, né, como nós entramos nessa parte de sistemática vegetal, nós vamos falar sobre a classificação desses vegetais, né, em grupos, né? Vocês já entenderam porque eles são classificados em grupos, qual a importância, né? E qual a importância de se existir um único termo, um único nome para designar uma determinada espécie vegetal, devido a essa questão de muitos nomes para designarem uma mesma espécie e a confusão a que acaba levando. E nós vamos entender aqui, daqui para frente, como nós conseguimos descobrir uma espécie vegetal, né, a partir de algumas características do vegetal. Muitas vezes eu preciso identificar, tá, uma espécie vegetal, saber que espécie vegetal é aquela, eu não sei, eu preciso de informações que eu só encontraria à medida que eu soubesse o nome específico, tá, daquele vegetal, então eu preciso identificar que vegetal é esse. Tá? E como é que eu faria isso? Muitas vezes é uma planta que eu não sei quem é, as pessoas que eu conheço nunca viram ou não conhecem, ou quando sabem o nome, é um nome diferente. Quando você procura, por exemplo, na internet, eles te dão um nome, quando você procura, você não encontra aquele vegetal específico. Então, existe uma maneira de se descobrir, tá? De se identificar uma espécie vegetal, tá ok? No nosso caso, nosso curso aqui é voltado para a agricultura, então nós damos uma ênfase nas angiospermas, são as plantas que produzem flores, frutos e sementes, lembram disso? Mas são as exclusivas que produzem flores, tá? Então nós devemos utilizar características desse vegetal que nos levem à sua identificação. Nós vamos aprender a partir de hoje a utilizar algumas chaves de classificação, né? São guias que eu uso, no qual eu vou anotando características que eu observo nesse vegetal, que eu sei sobre esse vegetal, e eu vou procurando características similares nesses guias. E à medida que eu vou descobrindo essas características, eles vão me dando informações para eu passar um passo adiante. Tipo, eu descobri eu descobri que a minha planta, na verdade, descobri não, eu sei que minha planta tem característica tal, eu vou lá, procuro aquela característica nesse guia. Aí ali ele me fala, essa característica é de tal forma, de que jeito? Aí eu vou lá, não, é tal jeito. Aí eu vou, anoto. Aí ele me passa um passo adiante. Então vai para a fase tal, procure característica tal agora, né? Eu começo a observar uma parte do vegetal, descrever essas características, e esse guia vai me levando passos adiante até eu chegar na identificação dessa espécie vegetal. E eu chamo isso, esse guia que existe, né, de chave de classificação vegetal. Nós vamos trabalhar aqui com essas chaves de classificação para vocês conseguirem identificar uma determinada espécie vegetal, tá ok? Essa vai ser a nossa última fase, última parte aqui da disciplina. Então, pessoal, para eu fazer o uso dessas chaves de classificação para identificação de uma determinada espécie vegetal, eu preciso observar características nesse vegetal que eu vou comparando com as que são mostradas nesse guia, tá? Para seguir o passo a passo até chegar no nome específico, tá? Desse determinado vegetal. Então eu tenho que utilizar características morfológicas do vegetal, né? E a gente aprendeu nas aulas passadas aí sobre a morfologia dos vegetais. Então ele me fala sobre muitas características, por exemplo, hábito de crescimento, até a ocorrência geográfica, uma série de informações que eu preciso ter para me levar à identificação desse indivíduo. Mas eu gostaria aqui de dar uma ênfase para vocês e deixar
esse entendimento mais forte para vocês, de que muitas características morfológicas dos vegetais são variantes, tá, dentro da mesma espécie. O que eu quero dizer com isso? Que a morfologia do vegetal pode variar dentro da mesma espécie. Então, eu tenho indivíduos da mesma espécie com características morfológicas variantes. Professores, são totalmente diferentes? Não, não são totalmente diferentes, mas existem características que podem variar em função da região de origem do vegetal, em função da condição climática que o vegetal é submetido, em função de uma série de parâmetros que podem levar esse vegetal a sofrer modificações para se adaptar àquela condição onde ele está inserido. Um exemplo clássico são as folhas, tá? Então nós temos, por exemplo, variação na questão quanto a tamanho, tá? E principalmente tamanho de folhas em vegetais, que é uma coisa absurda. Nós temos dentro do mesmo, às vezes na mesma planta, nós temos tamanhos de folhas que divergem muito. É a mesma folha do mesmo indivíduo, mas que a questão do tamanho é muito variante. Tá? Isso dependendo da posição que se encontra no dossel. As folhas que estão expostas ao sol, no ápice do vegetal, na parte mais alta, tem um formato. As folhas que se encontram na porção interna, a região sombreada ali da copa ou do dossel do vegetal, tem outro formato. As folhas que estão lá na base do vegetal ainda apresentam um outro tipo de formato, tá? Tamanho. Isso ocorre. Então, isso dificulta, tá, a identificação dessa espécie vegetal utilizando essas características morfológicas que podem divergir. Então, foi adotado já há bastante tempo que, utilizado para classificar e identificar uma determinada espécie vegetal de angiosperma, a estrutura mais indicada para isso são as flores, tá? As flores. Por que as flores, professor? Porque as flores são as estruturas dos vegetais que menos sofrem modificações em função das condições onde esse indivíduo está implantado ou inserido, tá? Então, eu posso ter uma mesma planta na região sul, na região nordeste, dentro da mesma região, no fundo de um vale, numa região sombreada e numa região de extrema luz, sem presença de árvores ao redor, sem sombra de plantas vizinhas, e a morfologia, por exemplo, das folhas ser diferente, a forma, o tamanho e algumas características dessas folhas serem variantes, mas a flor não. A flor desse indivíduo que está lá na região sudeste, sul, na região nordeste, está dentro do vale ou num descampado, a flor não apresenta grandes mudanças. Essas mudanças muitas vezes são imperceptíveis, então eu consigo observar aquela flor e eu sei que aquela flor sofre pouca variação do ambiente onde aquele indivíduo está inserido. Então eu utilizo as flores das angiospermas para para classificar e identificar que espécie vegetal é aquela. Tá? Essas chaves me levam à identificação da espécie e para eu chegar no nome específico, no nome científico daquele indivíduo, eu tenho que usar uma estrutura daquela planta que não apresente essas variações morfológicas em função das variações, né, de condições onde o indivíduo está inserido. Quais seriam essas estruturas? As flores. Então, por isso, agora eu vou apresentar para vocês uma série de 5 aulas, tá, que vai dar uma ênfase na estrutura floral. Então é importantíssimo, tá? Importantíssimo que vocês prestem muita atenção nessas próximas aulas, tá? Eu vou usar um material de uma conhecida lá do Mato Grosso do Sul, uma professora, tá? Que ela apresenta com clareza a diferenciação, tá, dessas estruturas nas flores. Então vocês têm que saber, todos esses nomezinhos são complicados de vocês guardarem. Muitas vezes, se vocês não souberem,
né, quando você está utilizando a chave, ele vai perguntar sobre tal característica, você vai lá no pai dos burros, que é o Google, dá uma fuçadinha lá, muitas chaves de classificação no glossário, tá? Tem lá o que significa aquele termo. Se você não souber o termo, você vai lá na internet, dá uma fuçadinha, ó, diz respeito a tal coisa, né? E aí você observa a flor do seu vegetal, tá ok? Que você está analisando ali e você vê, compara as características que ele apresenta com as que tem na tua flor e você vai passando, né? Por essas fases, vai mudando, passando de um nível para outro, até você chegar no indivíduo. Então essas aulas, essas 5 aulas vão dissecar uma flor e mostrar todas as variações, tá, que existem nas flores, porque vocês têm que saber essas variações. Tá? Ao todo será aproximadamente 1h30 de aula. Tá? É um tempo relativamente curto. Eu recomendo que vocês assistam várias vezes esses vídeos, que vocês fixem na cabeça, tá, essas variações que existem, entendam todas as estruturas, serão apresentadas com muito mais detalhe do que nós apresentamos anteriormente. Eu dei só uma visão geral sobre a flor e agora nós vamos nos aprofundar sobre as estruturas e organização dessas estruturas nas flores das angiospermas, tá? Porque é a partir desse conhecimento que nós podemos sair de uma planta que eu vi em tal lugar, peguei lá, consegui um ramo com uma flor e eu quero descobrir que espécie é essa. Muitas vezes eu preciso saber da espécie, por exemplo, no caso de uma planta daninha que surgiu na minha área e eu não encontro nos manuais de planta daninha. Como é que eu vou descobrir que espécie é aquela? Muitas vezes eu preciso saber da espécie para poder fazer o controle, tá? E existem os manuais de identificação de plantas daninhas, mas podem existir plantas daninhas, e existem, tá, que não são classificadas. Ou seja, que quer dizer que ninguém nunca viu? Não. Alguém já pode ter classificado. Muitas vezes pode ser até que nem tenha sido classificado. Aí você é a feliz pessoa que identificou uma nova espécie. Tá? Você pode até colocar seu nome seguindo as regras, tá, de nomenclatura que eu apresento aqui hoje, nesse dia de hoje, com material complementar da aula da semana passada. Tá? Seguindo aquelas regras, você pode requerer o registro sobre a identificação dessa nova espécie e até batizá-la com parte do seu nome. Tá ok? Então, você precisa muitas vezes saber o nome específico, o nome científico daquele indivíduo ali, muitas vezes até mesmo para fazer o controle. Tá ok? E para muitos outros fins agronômicos, vocês vão precisar saber do nome específico. Então, atenção especial à morfologia, tá, externa das flores, porque é a partir do entendimento delas que vocês conseguirão usar as chaves de classificação e chegar até o nome específico daquele indivíduo. Tá ok? Então vamos às aulas e até mais para vocês. Até a próxima aula agora. Tá ok?